Fala comigo! Hoje a gente vai falar sobre trajetória, bastidores jurídicos, política, agronegócio, STF e visão de futuro. Estou recebendo ela que é advogada, Luana Ruiz Silva, mas para quem não conhece, para mim é um prazer te receber. Antes de todas essas deputada federal, suplente, primeira suplente, hoje pré-candidata a deputado federal. Antes de tudo isso, quem é a Luana? Muitíssimo obrigada pelo convite, pela oportunidade e por abrir aqui para nós conversarmos um pouquinho. Bom, hoje eu sou pré-candidata a deputada federal. Fui candidata a deputada federal em 22, fiquei como primeira suplente. Nesse desafio de 2022, eu fiquei como a segunda mulher mais votada no estado de Mato Grosso do Sul, de todas as que foram candidatas. E no ranking total de todos os quase 140 candidatos a deputados federais, eu fiquei em 14º lugar. Mas como é que a gente veio parar aqui, né? Eu falo, os candidatos não é assim, um belo dia eu acordei e falei, acho que eu vou ser candidata hoje. Muita coisa aconteceu antes de nós chegarmos nesse ponto. E no meu caso, o que aconteceu foi uma problemática que a vida me impôs. Eu sou lá do município de Antônio João, ali entre Ponta Porã e Bela Vista. Venho de uma família de produtores rurais. Meu avô mineiro veio de Minas Gerais para o Mato Grosso do Sul na década de 40, com o recurso de 22 anos trabalhando como peão para o mesmo patrão. Ele conseguiu comprar um pedaço de terra aqui na nossa fronteira, área fechada, inóspita. Então foi um pioneiro, um desbravador das fronteiras. E ali naquela região ele fez história. Teve os filhos, plantou sonhos, mas a vida lhe impediu de colher os frutos. Eu falo que o mocinho ou o bandido da história depende da cor da bandeira de quem está contando essa história. E o meu avô, então, a minha família, teve em 1998 a sua propriedade invadida. E eu gosto de contar um pouquinho de Pio Silva, um pioneiro, e da forma como ele chegou, porque nós temos muitas vezes, nós do agro, enfrentamos um preconceito. São latifundiários, são grandes produtores, são empresários, todo mundo tem dinheiro. E não é assim. Os frutos que a gente colhe na vida hoje foram plantados e regados a suor. Então, meu avô veio de uma situação muito peculiar, muito difícil, enfrentou desafios absurdos na nossa fronteira e anos mais tarde, o próprio poder público que vendeu essas áreas para o meu avô, titulada, legitimada, passou a dizer, olha, agora não é mais seu, porque agora é dos indígenas. E nós estamos aqui em Maracaju, e é importante falarmos isso. Maracaju também está no olho do furacão. Sim. Nós temos 22 municípios do Cone Sul no olho do furacão da FUNAI. E depois dessa invasão, quando os índios entraram na propriedade, eu tinha 14 anos na época, e aí, Robert, quando acontece um problema, você tem duas saídas, duas vertentes ali. Ou você se desespera, chora, apaga a luz, fecha a porta e fala o mundo acabou. Ou você vai à luta e fala, o que eu vou fazer agora para lutar contra essa injustiça? E no meu caso, eu segui a segunda opção. De lá para cá, eu fiz direito, sou mestre em direito constitucional, fiz diversas pós-graduações, atuo na área da antropologia, da arqueologia e vim desenvolvendo uma qualificação técnica para lutar contra o meu problema. E tem uma frase da Michelle Bolsonaro muito importante, ela diz, a mulher faz da sua dor uma causa, e essa é a minha causa. Só que aí, depois de muito estudo e muita qualificação, eu tive em 2018 a oportunidade de compor a equipe de transição do Bolsonaro, fui para Brasília, depois fiquei como secretária adjunta no Ministério da Agricultura com a Tereza Cristina, justamente com a caneta da demarcação de terras nas mãos. Isso me gerou 3 processos pelo Ministério Público, dizendo que haveria ali conflito de interesse, como é que coloca uma produtora rural para demarcar terras indígenas, mas nós tínhamos uma produtora rural técnica, entendida como a nossa ministra Tereza Cristina, cuidando do Ministério da Agricultura, que também sofreu retaliação das bandeiras de esquerda e que não estavam muito satisfeitas com o governo Bolsonaro. E
nesse desafio todo, a gente, depois de tantos anos, quase 3 décadas, a gente aprende. E eu descobri. Eu vim durante esses anos todos, durante toda a minha vida, me preparando para a guerra técnica, a guerra jurídica, a guerra nos tribunais. Só que eu posso ter o direito, a lei, a prova, o documento, nada disso serve quando o problema é uma questão política ideológica. São as decisões políticas que estavam sendo os grandes, que é, na verdade, o grande problema do agro. Porque se dependesse do direito, da técnica, produtor rural nenhum estaria perdendo as suas terras, produtor rural nenhum teria medo do Ministério do Trabalho, do IBAMA, do IMAS, porque nós somos produtores rurais responsáveis que preservamos o meio ambiente, que cumprimos a lei, mas não basta cumprir a lei quando a bandeira é vermelha e o produtor é verde e amarelo, nós viramos automaticamente os vilões da história. E descobrindo que a questão não era técnico-jurídica, mas política, eu aceitei o desafio e fui candidata em 2022. A gente está vendo realmente essa grande insegurança jurídica no campo, onde faz com que realmente os nossos produtores tenham esse enfrentamento e essa dificuldade, e inclusive dessa questão da falta de representatividade, principalmente para garantir o seu direito à produção, o direito à propriedade, o direito e vejo você como uma técnica realmente com uma grande experiência nessa construção e que pode contribuir ainda muito para o nosso agronegócio do estado. Como que você vê hoje essa política nacional que a gente está vivendo e o que a gente pode esperar de futuro aí para ter essa mudança? Porque a gente vê a sua experiência já com vários casos relevantes no STF, como o caso da questão da Raposa Serra do Sol, e que traz uma experiência realmente que ensina sobre o Brasil, e esse fundamento seu de estudo, de história, de arqueologia, de direito. Realmente a gente vê também no campo da política pessoas como o próprio nosso governador Eduardo Riedel, onde são pessoas técnicas que têm um profundo conhecimento e que estão fazendo a diferença. Eu acho que o que eu espero do nosso cenário, político, isso vai depender muito mais do eleitor do que dos candidatos. O eleitor tem que se fazer a seguinte pergunta: que tipo de parlamentar você quer para guiar a sua vida e para defender os seus interesses no Congresso Nacional? É o parlamentar da bravata, da gritaria, como é que chama agora? Da lacração, virou a moda? É esse o parlamentar? É o parlamentar que não consegue sentar à mesa com o diferente para tentar um entendimento? Ou é um parlamentar que tem técnica, conhecimento, formação e aptidão para o diálogo? Porque eu posso defender as minhas pautas com convicção, com veemência, com firmeza. Isso não precisa significar se armar com uma metralhadora e sair dando tiro em todo mundo. Então, o parlamentar que não conversa, o parlamentar que não consegue dar um passo atrás para tentar dar vários passos à frente, é alguém que não vai conseguir entregar nada de real, de concreto. É o parlamentar que vai olhar pelo retrovisor e vai dizer: olha, eu trouxe emendas, viu? Eu paguei a reforma do hospital, eu paguei a reforma da escola, eu trouxe emendas para pavimentação. Mas isso é o mínimo. Os parlamentares têm as emendas e as emendas têm que chegar na vida do cidadão. Eu quero saber o extraordinário. O ordinário todos são. O extraordinário é aquele que vai conseguir sentar às mesas e efetivamente trazer uma lei que vai trazer segurança jurídica, que vai trazer um balizamento, no meu caso, nas minhas bandeiras, para a demarcação das terras indígenas com clareza. Porque insegurança é a falta de informação. Hoje nós vivemos em um Brasil que nós dormimos de um jeito e não sabemos como vamos acordar. Isso é insegurança jurídica. Então, o eleitor é o principal agente político do futuro do Brasil, porque é ele, o eleitor, que vai às urnas em outubro. Então, não tem outra saída a não ser a conscientização. Nosso estado vive o agronegócio. E não nosso estado, nosso país. Onde a gente, inclusive, tem a nossa senadora Tereza Cristina, que é uma mulher fenomenal,
uma grande liderança no nosso estado, inclusive sendo cogitada para ser vice-presidente. E a gente viu grandes avanços no agronegócio nessa gestão como ela, como ministra. Mas o que a gente ainda precisa melhorar para fortalecer essa situação no nosso país? Porque a gente está vendo aí uma rota bioceânica saindo aqui, onde vai fazer uma transformação, principalmente aqui nessa nossa região de Maracaju, e que isso faz com que realmente a gente tenha essa insegurança de como vai ser o campo. Porque realmente a gente vê a dor do produtor. Eu estive em algumas audiências públicas em Brasília ano passado, esse ano, onde a gente viu aí produtores tirando inclusive a própria vida por conta de endividamento, porque produziu bem menos, e a gente realmente precisa essa necessidade aí para garantir que o nosso produtor tenha essa tranquilidade simplesmente de produzir, porque realmente é ele que alimenta o nosso país. Robert, eu acho que nós precisamos primeiro definir os problemas. O agro tem diversos problemas, então nós temos os problemas da questão do endividamento, aí nós estamos falando de plano safra, de seguro, dos financiamentos, nós temos a segunda vertente de problemas, que é o que eu vou chamar dos problemas fundiários, que é tudo aquilo que relativiza a propriedade privada, e aqui entra uma ideologia muito forte. Na questão do endividamento, nós temos uma necessidade de atuação do Poder Executivo. Ainda que nós consigamos, no âmbito dos debates legislativos, organizar de forma adequada os números, tanto do Plano Safra quanto da securitização, o exercício e a efetivação disso depende das canetadas do Poder Executivo. Agora, quando nós estamos falando nos bastidores, o que vai dar base para isso acontecer, nós estamos falando no processo legislativo. Nada acontece sem passar pelo legislativo. Você é vereador. Existe prefeito. Pode ser do menor município possível, imaginado, do Brasil. Ele consegue, o prefeito, fazer alguma coisa se não tiver diálogo com os vereadores? Não consegue. O vereador consegue atender a sua liderança de bairro que fez campanha e pediu voto se ele não conversar com seus pares? Não consegue. A nossa senadora Tereza Cristina foi a melhor ministra da Agricultura que esse país já teve. Técnica, conhecedora, com uma habilidade para o diálogo ímpar. Conseguiu muito, mas não conseguiu tudo. Aliás, tem muita coisa que não conseguiu. Por quê? Porque a senadora, enquanto ministra, ela foi ministra da Agricultura no Poder Executivo. Nós tivemos Bolsonaro, presidente da República, e ele afirmou categoricamente: no meu governo, nenhum centímetro a mais de demarcação de terras indígenas. Vamos... não é honrar, mas enfim... Vamos equalizar a questão da reforma agrária, porque as bandeiras de esquerda vinham desapropriando terra a rodo e não faziam a implementação dos assentamentos. Tudo isso ele disse, mas muito ele não conseguiu fazer. Por quê? Porque nós descobrimos uma coisa em 2018. Não adianta eleger o presidente da República se nós não elegermos deputados e senadores alinhados com essa pauta. Então, quando você me pergunta o que nós podemos esperar para o agro sempre vai enfrentar dificuldades de narrativas, porque o agro é vítima da questão ideológica. Por que ideológica? O agro é o símbolo da propriedade privada. E quando as bandeiras de esquerda colocam as suas garras para fora, o que buscam as bandeiras de esquerda? A relativização da propriedade privada, que no fim da linha é o comunismo. Então nós estamos lá no comunismo e capitalismo, tese e antítese. Então o agro vai sempre sofrer as amarras das narrativas ideológicas. E quando a gente vem para a vida real, não tem como sair da problemática se nós não tivermos presidente da República com o Congresso Nacional remando ali na mesma direção. Com certeza. Você atuou na Casa Civil, no Ministério da Agricultura. Como que foi essa experiência para você, para que você hoje se credenciasse para ser uma suplente de deputado federal e pré-candidata aí nessa eleição? Eu estive no governo federal durante a gestão do governo Bolsonaro, com a senadora, nossa então ministra Tereza Cristina. Eu estava na Secretaria Especial de Assuntos Fundiários. O que fazia essa secretaria? Supervisionava o INCRA.
O que faz o INCRA? O INCRA cuida de toda a realidade fundiária do Brasil, pilota a reforma agrária, pilota as demarcações quilombolas e, naquele momento, pilotava as demarcações de terras indígenas. Eu tive algumas experiências interessantes. Por exemplo, a demarcação de terras indígenas é regulamentada pelo decreto 1775. A ministra Tereza Cristina precisava reformular esse decreto. E eu fui nomeada para compor uma equipe junto do general Heleno, no gabinete do general Heleno, que era do GSI, no governo Bolsonaro, e nós estávamos destacados para a redação do novo decreto 1775. Então lá nós tínhamos o executivo, que era o general Tanfi, nós tínhamos dentro do gabinete do general Heleno os membros da AGU, que estavam sentados à mesa para essa elaboração, e representando o Ministério da Agricultura estávamos eu e o Dr. Paulo, que era também da AGU. Só que o time do governo não é 100% um time escolhido pelo mandatário. Por quê? Porque o mandatário ele pode nomear algumas pessoas e o resto nós temos dentro dos organismos do governo os concursados. Então nós tínhamos ali, desde a Advocacia Geral da União até os técnicos do INCRA, pessoas que são servidores públicos há décadas e que não coadunavam com a nossa ideia de governo. Então, no âmbito elevado das nomeações, onde o presidente da República, a ministra Tereza Cristina, o ministro general Heleno conseguiam nomear pessoas que seguiam numa mesma direção ideológica, a base das autarquias nós dependíamos de agentes públicos concursados que pensavam diferente. E a coisa não anda, porque eu preciso de um parecer técnico, eu preciso de uma nota jurídica para poder dar o segundo passo. E aí é o que nós chamamos de aparelhamento. E o aparelhamento engessa o novo gestor. Por isso que nós precisamos de 2, 3, 5 mandatos da direita para fazer a faxina na casa, que é o que o Bolsonaro tentou fazer, mas 4 anos foi pouco. Você recebeu mais de 24 mil votos. Na última eleição, se tornou suplente. O que isso representou na sua vida? Entendeu? Como uma grande liderança feminina que você é hoje a nível de estado, e o que te motivou a entrar na política? Porque hoje a gente vê a mulher por si só, ela simplesmente, a gente precisa de mais mulheres na política, e a gente fala isso, homens falam isso, mulheres que hoje são lideranças falam isso, mas hoje, por exemplo, a gente não tem uma vereadora em Maracaju. O que isso tem que acontecer para que a gente possa ter essa mudança realmente de forma mais efetiva no município, no estado e no nosso país? Você perguntou o que os meus mais de 24 mil votos significaram, né? A gente não sabe o tamanho que a gente tem. Nós, mulheres, precisamos tirar esse estigma de sufocamento, de fraqueza, de silêncio e descobrir a nossa força. Eu, quando fui candidata a deputada federal em 2022, eu era colocada como a inexpressiva, a improvável. Muitas pessoas riam de mim. Coitada, o que ela pensa? Vai chegar aonde? Tá lá para puxar voto. E no final, na apuração desses votos, eu fui a segunda mulher mais votada do Mato Grosso do Sul. Tive voto em todos os municípios. Peguei a primeira suplência. Uma coisa que foi surpresa, não só para mim, foi surpresa para todos. Então, todos nós, seres humanos, mas eu vou falar agora de nós mulheres, porque nós carregamos sim, parece que uma miopia no espelho. Nós não conseguimos enxergar o nosso valor, o nosso tamanho, a nossa força. E nós só conseguimos saber a força que temos, o tamanho que temos, quando nós enfrentamos. E nós só enfrentamos quando nós temos um problema real. E agora volta na frase que eu falei no começo da nossa conversa. A mulher faz da sua dor uma causa. Quando você tem uma causa e você descobre a sua dor, ali você descobre a força que você tem. E foi isso que aconteceu comigo. Eu descobri em 2022 que eu posso, que eu sou, que eu consigo. E é isso que as mulheres precisam ouvir.
Você pode, você consegue, mas você só vai despertar isso o dia que você for. Então, mulheres, venham, porque vale a pena. O que a gente pode esperar da senhora nos próximos passos profissionais, inclusive políticos? Hoje, pré-candidato a deputado federal, se elegendo, olhando para um município pujante como Maracaju, para um estado que vive do agronegócio, o que nós podemos esperar da senhora lá na Câmara de Deputados Federais? Robert, qualquer candidato que senta aqui vai falar que podem esperar tudo. Vocês podem esperar saúde, educação, segurança pública, moradia. É o mínimo. Então, um parlamentar, ele tem 2 vieses principais de conduta e de atuação. Nós temos o viés de conduta e atuação político-ideológico estruturante e nós temos a atuação de viabilidade de emendas parlamentares para fazer a vida acontecer, que é isso que chega na casa do cidadão. Faz a diferença. Que faz a diferença. Então, se eu chegar aqui para você e falar assim, olha, a primeira coisa que um parlamentar deve fazer, porque eu sou só pré-candidata, né? Nós vamos esperar as convenções, ver a aprovação efetiva do meu nome como efetiva candidata, no momento adequado do processo eleitoral. E o primeiro compromisso é ouvir. Para que eu vou mandar uma emenda, hipoteticamente, tá? Por que eu mandaria uma emenda para Maracaju para pavimentação asfáltica se Maracaju já tem quase 100% das suas ruas pavimentadas, sendo que nós precisamos de leitos nos hospitais? Então, as pautas básicas é o mínimo. Candidato que vem aqui e fala que vai ajudar na saúde, educação, transporte, infraestrutura, segurança, não está fazendo nada além do que a sua obrigação, porque ele terá as emendas para isso. E a destinação adequada dessas emendas vai depender de sentar aqui com os vereadores, com o prefeito e falar, e aí pessoal, como é que está Maracaju? O que nós vamos trabalhar em Maracaju? Para trazer o mínimo, para trazer o básico, que é obrigação de cada parlamentar. Na outra vertente, quando nós falamos da questão ideológica estruturante, é lá onde a gente vai pegar o microfone e vai para a guerra, e vai para o enfrentamento. Porque se tem uma coisa que um parlamentar precisa, é sustentar um debate até o fim. Porque muitas vezes o parlamentar vem com sangue no olho e faca no dente, não é assim que a gente fala? Mesmo. E no primeiro esbarrão já não consegue mais sustentar. Porque decorou meia dúzia de palavras do começo do debate e depois, quando a coisa aprofundou e se deparou com um outro muito bem preparado, não consegue seguir. E parlamento, parlar, é a conversa, é levar o debate, é debater as pautas. E nesse quesito, o que o cidadão pode esperar caso eu consuma a minha candidatura efetivamente, né, no momento adequado e venha a eventualmente ser eleita, vocês podem ter certeza que uma das coisas que eu trago no meu ímpeto, independente de ser eleito ou não, porque eu não preciso de mandato para defender as minhas pautas. Eu faço isso há 30 anos e continuarei fazendo depois de outubro, independentemente do resultado das urnas. É ser coerente no que eu defendo, é ter conhecimento técnico e ter a capacidade de sustentar o debate até o último segundo. Posso até cair, mas caio em pé. Olha, gente, eu fico analisando essa liderança feminina que a gente tem, porque realmente a gente precisa disso. A gente precisa ter essa percepção de que tipo de político a gente quer para nos representar. E nessa construção desse país que a gente tanto ama, o que você quer ajudar a construir? Porque a gente vê realmente algumas barbáries e que realmente a gente olha por um lado, olha para o outro e fica naquela... E aí, o que vai ser da nossa vida? Vamos falar de barbárie? Nós estamos em Maracaju. Semana passada, Maracaju foi palco de uma audiência pública realizada pela SPU, Secretaria de Patrimônio da União, porque agora a SPU está fazendo a demarcação da LIMEL, Linha Média de Enchentes Ordinárias, porque as margens dos rios pertencem à União. Não é mais fazenda sua. Sabe aquela margem do rio? Você vai perder, você que é produtor rural. E se você tem um rio que passa na sua fazenda e a sua fazenda está na faixa de fronteira de 150 quilômetros, você vai perder uma faixa na margem do rio.
E todo mundo está preocupado. Por quê? Mesmo aqui na nossa região, tá? Nós temos rios encaixados, nós não temos planície alagável igual no Pantanal. Nós temos o rio encaixado, essa faixa vai ficar ali dentro da APP. Ah, tudo bem. O gado não pasta na APP, a soja não chega na APP, eu não vou perder área produtiva. Só que a sua reserva legal, ela é composta por parte da APP. Será que a União vai deixar você usar a área da União para compor a sua reserva legal? O problema não é esse. O problema é que tudo isso está acontecendo porque estão demarcando a LIMEL, Linha Média de Enchentes Ordinárias. E a LIMEL é definida por uma lei de 1876. Não, minto, 1867. Nós estamos hoje, em 2026, colhendo os frutos de uma lei de 1867, do Brasil Império. O que é isso? E vamos mais longe. Maracaju é palco de demarcação de terras indígenas. Todo o sul do Mato Grosso do Sul hoje enfrenta essa questão. E o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, ao derrubar o marco temporal, ele escreveu assim: o que vale é o indigenato, porque a Constituição de 88 recepcionou o Alvará Régio de 1680. Que história é essa? Uma lei do Brasil colônia. Então a primeira coisa, o Brasil é hoje um dos países que tem o maior âmbito de normas, leis, regimentos, instruções normativas do mundo. Não dá para se entender. Eu sou advogada, eu fico desesperada porque a conta não fecha. Eu tive uma experiência nesse sentido essa semana. A gente foi trabalhar sobre a questão de limpeza de lote urbano no nosso município. Tem 3 leis, cada uma falando de alguma coisa de forma distinta e uma não liga com a outra. E aí, como é que o Brasil funciona? Não vai funcionar nunca isso. Então, a primeira coisa, eu já falei aqui, né? Fico até hoje, no Brasil de hoje, quem tem juízo pensa 2 vezes antes de falar. Mas eu já falei que tem que fazer uma faxina no aparelhamento dos nossos órgãos, federais em especial. Mas nós precisamos fazer uma faxina legislativa. O que é isso? Nós não conseguimos. A insegurança é justamente porque quem sabe tudo não sabe nada. O nosso universo legislativo é uma bagunça, é a casa da mãe Joana. E para mim agora eu estou recebendo uma avalanche de situações. E vamos falar da ratificação. Aqui é a faixa de fronteira. Nós temos que ratificar os títulos que foram expedidos pelo Estado. Por quê? Porque a Constituição Imperial, a primeira Constituição Republicana, de 1891, transferiu para os Estados o domínio das terras devolutas. E nós estamos em 2026 colhendo os frutos. Que Brasil é este em que as mazelas da sociedade brasileira são fruto de legislações do Brasil Império e do Brasil Colônia? Ou no exemplo que você deu, eu tenho 3 leis sobre o mesmo assunto, divergentes, teses e antíteses no mesmo diploma. E aí? Então, o que eu espero para o Brasil? Eu falo segurança jurídica, segurança jurídica, segurança jurídica. E as pessoas às vezes me ouvem e estão imaginando que eu estou falando defender fazendeiro, defender fazendeiro, defender fazendeiro. Longe disso. Segurança jurídica é nós podermos hoje escrever a história do nosso amanhã sem que sejamos pegos de surpresa. Hoje, Robert, as famílias não conseguem fazer um programa do seu recurso, do seu salário, de como administrar a sua casa. Porque o que dá para comprar hoje, amanhã pode não dar mais. O que é meu hoje, amanhã pode não ser. O cargo que eu consigo com aquele diploma hoje, daqui 10 anos eu posso não conseguir mais. Que vida, como que nós conseguimos ter uma vida tranquila? Isso é segurança jurídica. E é esse Brasil que eu espero. Um Brasil que eu consiga dormir em paz, sabendo que amanhã eu vou acordar sendo a mesma pessoa, tendo o mesmo patrimônio, tendo a mesma profissão e vivendo no mesmo país. Eu queria que você deixasse, a gente sempre pede para os nossos convidados deixar um conselho para os jovens. A ideia do Fala Comigo é justamente isso, nós ter essa troca de experiências. Porque você já foi jovem. Você já foi jovem, assim como eu já fui jovem, tivemos os nossos enfrentamentos, temos as nossas histórias, os nossos dificuldades que passamos na vida e que se tornam aprendizado. E eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e falasse com aquele jovem que pensa em fazer direito, com aquele jovem que pensa num país melhor, naquele jovem que pensa em entrar para a política, porque é importante isso também. Que conselho você daria para esse jovem? Eu convivo com jovens diariamente. Eu tenho uma filha de 20 anos
está cursando Direito em Campo Grande e ela tem uma turma de amigos muito grandes. Eu sou a tia Luana, minha casa é uma das casas mais movimentadas, está todo mundo em casa quase todos os dias. E o jovem acha que política é coisa de velho, que política é coisa chata. Essa polarização, ela afastou um pouco a parte dos jovens também, porque política virou significado de briga. E você jovem tem que entender, eu vou falar agora até para os universitários. Olha, eu cheguei 5 minutos atrasado e o meu professor está me dando falta, tem que ter uma tolerância. E aí você universitário vai aonde? Vai lá no centro acadêmico. Vamos levantar um movimento aqui, porque não é justo por 5 minutos eu levar falta, tem que ter uma tolerância. Ah, quem pode e quem não pode fazer segunda chamada? Mas que tipo de atestado e que tipo de doença a faculdade vai aceitar? E aí o jovem universitário vai lá no centro acadêmico, porque ele precisa debater a vida dele dentro da faculdade. Isso é política, isso é fazer política. Então, o jovem ele só percebe a importância da política quando ele sente, mas ele já está sentindo, só não percebeu ainda. Então você que é jovem, tenha isso em mente. A política já faz parte da sua vida, todos os dias. E eu vou repetir o que eu falei aqui. É você, jovem, que é o responsável, como todos os eleitores, pelo futuro do Brasil. Porque quem vai votar são os eleitores. E aí entra o que o jovem precisa fazer, mas os eleitores como um todo, debater política e conhecer o seu candidato. Não o candidato que está aqui falando no microfone, cheio de, como eu falei, candidato chega aqui e vai fazer tudo. Saúde, educação, pavimentar tudo. Pega o candidato, olha pelo retrovisor da vida. O que esse cara estava fazendo há 10 anos atrás? Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o que ele estava defendendo, que bandeira ele levantava, que pautas ele gritava, quando ele nem sonhava em ser candidato. Isso é compromisso. Isso é alguém que tem compromisso com a bandeira que defende. Então, para você jovem, esteja certo, a política já faz parte da sua vida. Só falta você perceber isso e pular para dentro. E para a gente encerrar, eu queria que você completasse uma frase. O Brasil que eu acredito é seguro. Segurança pública, segurança privada, segurança jurídica, segurança. Segurança não é só eu trancar a porta da minha casa ou eu ter uma viatura da polícia passando na rua. Segurança é eu saber como será o meu amanhã. O Brasil que eu quero é o Brasil seguro, é o Brasil claro, é o Brasil da luz acesa, é o Brasil das certezas. O que nós não conseguimos mais admitir, conviver, respirar, é a incerteza. E segurança é isso. Hoje para mim foi uma honra receber a senhora, foi uma aula de direito, uma aula de... Eu sou formado em direito, sou bacharel em direito e sei da importância que isso faz na nossa vida e muita gente nem imagina o quanto isso impacta na nossa vida. E hoje a gente falou sobre direito, política, agronegócio, sobre futuro, uma conversa realmente produtiva de visão de país, onde gera essa segurança jurídica para os nossos produtores, para esse país que a gente tanto ama e que passa pelos municípios. Eu peço que Deus continue te abençoando, te iluminando, que você possa continuar sendo esse exemplo de liderança, porque nós precisamos de mulheres mais à frente desse país nosso aí, e onde eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para a nossa ministra Tereza Cristina, que é uma grande representante nesse sentido, assim como outras mulheres que fazem a diferença pelo nosso país. Robert, muito obrigada pela oportunidade. E estando aqui em Maracaju, eu quero deixar um abraço caloroso e muito especial para uma amiga que é a responsável por eu estar aqui, que é a Márcia Malacrida. Minha madrinha, minha Dinda. Foi ela que é daqui, que fez história nesse município. Muitos que estão nos acompanhando conhecem o trabalho da Márcia. E foi a Márcia que me apresentou o Robert, que acabou vindo esse convite para eu ter essa valiosa oportunidade de conversar com vocês. Então fica meu beijo, meu abraço especial para minha amiga Márcia Malacrida e para todos vocês aqui de Maracaju. E Robert, muito obrigada. Quero te agradecer, que Deus te abençoe, fazer o convite para estar participando com a gente do nosso programa, que passa toda sexta-feira no Fala Comigo, na Rádio Cidade 104.3, das 9 às 10. De repente, uma nova oportunidade só na vinda aí numa sexta-feira, a gente pode fazer
essa entrevista ao vivo, para que a gente possa ter esse debate, porque eu acho que isso é importante, esse debate, essa democracia que a gente tanto deseja para o nosso país. Convite aceito, eu fico honrada e eu quero aproveitar, eu vou parafrasear o Robert. Fala comigo, me siga nas redes sociais, @Luana Ruiz, R-U-I-Z, @Luana Ruiz. Vamos conversar. Obrigada, Robert. Obrigado. Com isso a gente encerra. Dinda, obrigado. Ela está aqui com a gente, a Márcia. Manda um abraço pro padrinho. Eu tenho o Paulo como um pai, um cara que me ajudou muito também. Robert, eu ia me reservar, não ia nem comentar, mas assim, se a Márcia tá aqui é porque o Paulo deixou, né? Então, Paulo Malacrida, um beijo grande para você também, muito obrigada. Ele, para mim, é um cara assim extraordinário, um cara que tem um coração que não cabe dentro dele, assim como a Márcia. É um casal que eu amo de paixão, porque realmente são grandes exemplos de pessoas, de seres humanos. E se eu hoje estou na política também, eu devo a pessoas como eles, porque acreditaram em mim lá atrás e hoje me incentivam, me apoiam e sempre estão na torcida, que é o mais importante nessa construção aí do que a gente mais ama, que é fazer a diferença na vida das pessoas. E com isso a gente encerra o nosso Fala Comigo. Segue a gente, acompanhe com a gente. Estamos na rádio, Facebook, Instagram, TikTok. Você escolhe. Fala comigo. Um forte abraço. Deus abençoe.